Tchau. Pronto. Isa. Boa noite. Hoje viemos falar sobre ativos biológicos, o conceito e mensuração. Me chamo Isabela, né? E neste trabalho nós falaremos sobre o pronunciamento do CPC 29, que trata desses ativos biológicos e dos produtos agrícolas, tendo por objetivo especificar o reconhecimento contábil dos estoques dos ativos biológicos de onde extraem os produtos agrícolas e também para o estoque derivado da produção agrícola que partem desses mesmos ativos biológicos no momento da sua colheita. Dentro disso tudo que eu resumi, a gente vai falar fazer a parte das definições, dos conceitos, o reconhecimento e mensuração, como identificamos um ativo biológico e é controlado pela entidade, fatores que influenciam a valorização dos ativos biológicos. Boa noite, eu sou a Isadora. Eu vou falar um pouquinho sobre os ativos biológicos e o produto agrícola. Segundo a definição do pronunciamento técnico do CPC 29, os ativos biológicos eles são seres vivos, que seriam plantas ou então animais, que após o processo de colheita tornam-se produtos agrícolas, que eles podem ser vendidos gerando benefícios econômicos para algum tipo de empresa. É importante também destacar o conceito de transformação biológica, que ele é o processo pelo qual o ativo biológico ele cresce, produz, procria e se degenera. Esse processo ele tem um impacto no valor justo do ativo. Falando um pouco sobre o valor justo, ele é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado na data de mensuração. Eu também trouxe alguns exemplos sobre ativo biológico, como, por exemplo, o gado leiteiro, ele é denominado um ativo biológico, e o produto agrícola resultante seria o leite. Um outro exemplo também é a árvore, que é um ativo biológico, e o produto agrícola é a madeira. Um outro seria a laranjeira, que seria o ativo biológico, e a laranja é o produto agrícola. Agora eu vou passar a palavra para a Nayara. Boa noite, gente. Me chamo Nayara. Complementando aqui o que a Isadora acabou de falar, um outro exemplo é o de cana-de-açúcar, um ativo biológico que, após passar por toda a transformação biológica e chegar ao ponto de colheita, portanto, assim que ficar pronto, ele se torna açúcar. Por fim, é importante destacar que o ativo biológico, para ser considerado como tal, precisa conseguir reconhecimento de uma entidade controladora, o que acontece quando se verifica que existirão benefícios econômicos futuros para a entidade. O cálculo de tais benefícios, por sua vez, é feito a mensuração confiável do valor justo do custo do ativo, considerando a depreciação e o risco de perda. Além disso, o cálculo também precisa considerar as particularidades de cada região e cultura onde o ativo estiver instalado, já que isso influencia os valores praticados para determinados ativos biológicos, o que pode afetar tomadas de decisões. Laís, seu microfone está mudo. Oi, meu nome é Laís, eu vou falar dos conceitos do ativo biológico. Ativo biológico é um animal ou planta vivo. A sua transformação biológica compreende entre o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação, que causam mudanças qualitativas e quantitativas no ativo biológico. Uns exemplos de ativo biológico é o carneiro,
né, que ele gera o produto agrícola lã, e aí é o produto resultante do processamento, o fio, o tapete. E assim como outros exemplos também, a plantação de árvore para madeira, e o produto agrícola é a árvore cortada, e o produto resultante do processamento é a tora, a madeira serrada. O gado, que faz o leite, e que o produto de processamento é o queijo. Está dentro do CPC 29 o produto de planta portadora, que são, por exemplo, como eu já citei os exemplos acima, e folhas, chá, óleo, látex, eles alcançam o CPC 29 e estão dentro do conceito de plantas portadoras. Boa noite, me chamo Irene. Eu vou falar um pouco sobre reconhecimento. Existem 3 características que precisam ser respeitadas para ser considerado um ativo da entidade. O primeiro é que a entidade ela tem que ser controlada sobre esse ativo biológico, e esse controle é decorrente de eventos passados. O segundo, que é importante, que os possíveis benefícios econômicos futuros provenientes desse ativo, eles fluirão para a entidade. E o terceiro é que o valor justo ou custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Respeitando essas 3 regras, né, pode se reconhecer o seu ativo biológico. Para facilitar o nosso entendimento, como identificar se um ativo ele é controlado pela entidade? Considerando que a empresa ela possui vacas para produção de leite, a entidade ela pode afirmar que possui o controle de ativos biológicos, caso a organização possua a propriedade legal desses animais, sendo marcações no momento de compra ou no nascimento da vaca. Lembrando que no momento que esse mamífero ele começa a produzir leite, o produto agrícola deixa de ser reconhecido como um ativo biológico e ele passa a ser contabilizado como estoque, né, de acordo com o CPC 16. O mais importante que a gente precisa mencionar é que para realizar a avaliação do ativo biológico, a adequação e as leis sejam das normas contábeis. Outro ponto de extrema importância também é que para a realização da avaliação dos ativos biológicos, é a capacidade de reconhecer o seu real valor que esse ativo tem em relação ao patrimônio de uma entidade. Essas informações são de extrema importância, precisam ser verídicas e precisas, têm papel importante e para tomada tanto de decisões estratégicas, além de promoverem devido controle sobre esses ativos. Agora eu passo a palavra para minha amiga. Olá, boa noite, tudo bem? Vou falar um pouco sobre o tópico de mensuração, tá? Meu nome é Beatriz. Vamos lá. O ativo biológico ele pode ser mensurado pelo valor justo, diminuindo os gastos estimados para sua venda. No entanto, se o valor justo não puder ser mensurado de forma confiável, os ativos biológicos devem ser avaliados pelo seu valor de custo, menos depreciação acumulada ou perda por irrecuperabilidade. Então, assim, a mensuração, ela tem muitas particularidades, né? Pode ser interpretada de diversas formas. E em um desses estágios de interpretação é o estado de maturidade dos ativos, né? Pode ser vegetal quanto animal. No nosso país, pode dar uma grande contribuição para a comunidade internacional de modelos de avaliação proativo, para avaliação desse ativo, né? Temos muitos negócios que envolve ativos biológicos, que seria o agronegócio. Então, o nosso país, querendo ou não, ele é muito influente em avaliações de ativo biológico. Então, o Brasil é muito forte nessa questão, tá? O ativo ele pode gerar algumas discussões, pois existem casos e situações que devem ser analisados com calma, muita cautela, tá? Podendo variar o tipo de mensuração que será aplicada. A mudança física, climática, de plantas, dos animais,
pode afetar bastante, pode contribuir como pode prejudicar, né? Pode aumentar os ganhos e pode diminuir os ganhos das empresas, tá? Pode aumentar o estado de maturidade do vegetal, mas também pode causar muitos danos e prejuízos, tá? Tornando uma avaliação bem cautelosa que a gente tem que fazer. Pode ser valioso ou não. Em muitos casos, ativo pode gerar diversos produtos, o que mais uma vez reforça a discussão de como mensurar pelo valor justo. Igualmente o leite, dele se tira várias coisas do leite, um iogurte, uma manteiga, um queijo, tudo isso é derivado do leite. Então, isso contribui muito para fazer o valor justo, para fazer a mensuração correta. Em cada fechamento do balanço, o ativo deve ser mensurado por meio do seu valor justo, menos o custo do ponto de venda, as comissões, taxa de agências reguladoras e a bolsa de valores. Se o produto estiver na categoria e tiver com o seu preço cotado no mercado, esse deve ser a base para determinar o seu valor. Caso contrário, a empresa pode utilizar o valor mais relevante. Vou passar a palavra para a minha colega. Pode passar o slide. Boa noite a todos, eu sou a Vanessa e hoje eu vou estar falando como identificar se um ativo biológico é controlado por uma entidade. Uma vez que seja responsável a entidade reconhecer pelo valor justo, a entidade ela deve passar a contabilizar o ativo biológico pelo valor justo. Ressalta-se que o ativo biológico for reconhecido de forma inicial pelo valor justo, ele terá que ser contabilizado pelo valor justo até o momento da sua venda. Caso exista uma subvenção governamental e condicional relacionada a um ativo biológico mensurado ao valor justo, a entidade deve reconhecer esta subvenção quando essa subvenção passar a ser recebível. No caso contrário, quando a subvenção governamental relacionada com um ativo biológico for condicional, a entidade deve reconhecer essa subvenção, quando e somente quando a condição for atendida. Depois de tratar os conceitos para entendimento do ativo biológico segundo o CPC 29, de como se dá o processo de mensuração e reconhecimento desse ativo, agora passamos a tratar sobre a divulgação. São diversos índices que devem ser divulgados quando tratamos sobre o ativo biológico. Dentre eles, destacam-se: a entidade deve divulgar o ganho ou perda do período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do produto agrícola, e também os decorrentes da mudança do valor justo, menos a despesa de venda do ativo biológico. A entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e a produção ou entre maduros e imaturos, conforme apropriado. A entidade deve apresentar as conciliação das mudanças do valor contábil de ativos biológicos entre o início e o fim do período corrente. A entidade deve divulgar a existência e o total de ativo biológico cuja titularidade legal seja restrita e o montante deles dado como garantia e exigibilidade, o montante da compromissos relacionados como desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos, as estratégicas de administração de riscos financeiros relacionados com a entidade agrícola, e caso a entidade não adote a mensuração pelo valor justo do CPC 29, adota outras informações que devem ser divulgadas. E agora eu vou estar passando a minha palavra. Olá, boa noite, eu sou a Vitória e hoje a gente vai falar um pouco sobre fatores que influenciam, né, a valoração ou valorização dos ativos biológicos. Bom, existem vários fatores que podem influenciar, né, na valorização do produto, tais como situação climática,
possíveis produtos substitutos, oferta e demanda, tratamentos culturais, economias de modo geral. Em razão dessas características, que influenciam a definição do valor justo, é o que podemos afirmar antes de defini-lo. Precisamos conhecer profundamente a estrutura da agricultura e do agronegócio do Brasil. Isso porque, para uma aplicação correta dos fatores, é necessário saber quais são as particularidades da atividade agrícola, o quanto a terra interfere na produção, por quanto tempo a produção será interrompida para cuidar das condições do solo, quais os riscos de alterações climáticas para o local, entre outros. Por ser assim, definir o valor justo demanda atenção e cuidado, já que essa decisão pode gerar prejuízos incalculáveis quando é feita de maneira incorreta. Sobretudo, é muito importante que a decisão leve em consideração não apenas os fatos já mencionados, como também a tributação incidente na atividade, razão pela qual é imprescindível contar com o apoio de um profissional de contabilidade que tenha conhecimento aprofundado sobre o assunto de ativos biológicos. Isa, você vai concluir? Então é isso. O nosso grupo falou sobre os ativos biológicos e todas as explicações. Espero que assim tenha ficado bem esclarecido e entendido sobre o que se trata o nosso trabalho. Agradeço a atenção até o momento.